sentido de, cara, nós vamos provar que a gente consegue, entendeu? E se for pensar, nesse nosso meio, muito do que a gente faz tem a ver com isso, assim, de duvidaram, diz que duvida, então a gente vai fazer. Então tem muito disso, essa é uma motivação muito forte, né, se for pensar. Tanto que é porque automobilismo, arrancada, o circuito, qualquer uma dessas, tem obviamente muito dessa competição de tipo de bater um recorde, de baixar o tempo e de batalhar para fazer isso. Então a gente só fez isso numa empresa, digamos assim. E nem sempre dá certo, né? Na Ah, arrancada, cara. E assim, não é que não dá certo, mas o objetivo é aquele, mas pra chegar lá, cara, é. tem que remar, né? E de novo, ninguém nasce pronto, nenhum carro recordista de arrancada, nenhum carro recordista de nada ganha tudo na primeira corrida, entendeu? E se ganhar, vai ser sorte. É, Porque senão, a normal é ter um caminho de aprendizado, ter um caminho. Tu também não nasceu sabendo acertar um carro, né? de maneira Tu nenhuma. cometeu erros, tu teve que aprender, tu aprendeu com o teu erro, entendeu? Se tu tivesse desistido no primeiro erro que tu fez, ou a primeira vez que tu cometeu um erro, tu não estaria aqui hoje, entendeu? Então, O teu pulsador de bico é o que pra hum, mim me chamava de chip bomba. é, 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 lá atrás. E tamo ali, sei lá. Hoje eu tava vendo, o CNPJ foi de 2014. o teu, Então estamos já quase 10 anos de CNPJ e mais uns 3 anos pra trás fazendo pros amigos, Aham, fazendo é. ali na- ainda como CPF, né? Mas estamos indo e estamos ali. Eu acho muito importante isso, porque as críticas de maneira nenhuma, ignora e tal. E na verdade não é ignorar, né? É É, trabalhar aquilo da maneira adequada para te servir de combustível para te jogar para frente, né? tem uma história interessante sobre isso. Em 2000 a gente estava tentando entrar nos Estados Unidos, né? Desde 2007, 8, 9, 8 eu abri empresa na Califórnia, foi o Tech USA, primeiro registro. Ficamos um ano na Califórnia, bati em umas 300 oficinas, ninguém abriu a porta. Depois abri empresa em New Jersey. Também fui lá e instalei uns 50 carros, praticamente eu pessoalmente e outras pessoas da empresa. Não deu certo, todos aqueles carros. Daqueles 50 carros, um deles ainda tem Fueltech, que é o único que eu sei. Os outros tudo não deu nada E a gente tava tentando botar uma FT300, tentar entrando por baixo, assim, o mais barato. E depois disso teve a oportunidade que o Roder Busato e o Fábio Costa compraram aqueles dois Promodes com a Proline. E aí ele me apresentou pro dono da Proline, pro Eric Diller, e em 2012 ele disse, conversa com o Eric, que a gente quer botar Fueltech. O Roder já sempre foi um cara muito de confiar, assim, e na época a gente tinha FT400. Só que aquilo era um motor, um V8 de 4.000 cavalos, 16 injetores com bobinas individuais, com correções individuais por cilindro de combustível, de ignição, com correção de sonda, lendo sonda lá 0,40 lambda, coisas absurdas assim que a gente estava muito longe de ter. E quando eu liguei para o dono da Proline, ele disse, olha, não tem como usar o produto de vocês não têm recurso. E, de novo, foi um exemplo desses que eu concordei com ele, eu disse, não, tem razão. E ele explicou, eu não precisava nem explicar muito, obviamente, eles precisavam de vários daqueles recursos ali, mas aquilo a gente tomou, disse, cara, me dá 2 anos que a gente vai voltar a conversar. Entendeu? E aí foi que a gente começou a trabalhar na FT500. A gente já estava trabalhando na FT500, mas a gente fez uma pivoteada, assim, que a gente mudou o projeto dela para atender aquilo ali. Tá. Mas foi exatamente um caso muito forte desse, onde é que a gente foi barrado por não ter recurso. E em vez de tentar forçar a barra, porque eu poderia ter dito pro Roderjan, não, vamos botar que vai dar certo, com um produto que não estava pronto, ia dar errado. Então, Sim. não adiantaria. A gente teve que, cara, traz então com a injeção que vem, que era Big Stuff 3, que eles já estão acostumados, que sabe que funciona, e depois, quando a gente estiver preparado, a gente pode fazer a troca. E aí na verdade não levou 2 anos, acabou levando 1 ano e pouco. E a gente conseguiu fazer. Mas é um exemplo perfeito disso. E foi a 500. Foi 500. Aham. Legal, legal. Aham. Qual que seria o grande pulo ali que você considera da 500 para 400 ali, Não, é que nesse aspecto? a 400 ela, se for pensar assim na linha de tempo, tá? A Race Pro foi um produto, na verdade assim, antes da Race Pro, a Turbo Pro era uma injeção só injeção, né? Não era nem ignição, suplementar de combustível que tinha um map de pressão positiva. Então, basicamente, injetava combustível por pressão e uma correção para RPM e basicamente isso. O resto era irrelevante quase. E aí, claro, a gente fez com uma interface, com um botãozinho, não precisava no laptop, era uma versão um pouco mais simplificada. Na época existia, por exemplo, HIS, Digipulse, que era outra topologia, né? HIS, em vez de fazer mapa por milissegundo por map, era por RPM, tinha uma forma um Sim. pouco diferente. Eu confesso que eu nunca tinha pego nenhuma, nunca peguei nenhuma para saber. Eu nem sabia como é que era o formato, a gente pensou como é que fazer e sem olhar nada para o lado, né? E aí, depois disso, a Turbo Pro surgiu a Race Pro o dia que a gente se deu conta, não, peraí, mas se pegar um map absoluto, dá para controlar o vácuo também, não precisa, aí pode tirar o carburador,
Porque antes disso era um carburador para fase de baixa e a injeção só para bico suplementar. Claro. E aí, depois disso, a gente disse, mas espera aí, então se a gente interromper o fio de ignição aqui do distribuidor, a gente vai controlar a ignição. Então, foi um passinho depois do outro. Só que a Race Pro, a Turbo Pro foi um produto que eu fiz para apresentar no meu trabalho final de curso da faculdade. Não... Era isso que eu ia te perguntar. Essa daí, literalmente, eu não tava nem formado, tava. Não estava nem formado, porque eu me formei em 2004, tá? Então, e eu apresentei ela em 2002. Então, se for pensar, a Fueltec foi fundada em 2003. A gente apresentou ela em 2002, tá? No projeto final de curso, que não tinha pretensão de ser um produto. Eu tinha tudo certo para viajar para a Alemanha. Eu ia morar na Alemanha para trabalhar, a princípio, fazer um estágio na Bosch Motorsports. Estava fazendo aula de alemão, tinha botado no Orkut para todo mundo que eu ia morar na Alemanha. Tava, brincadeiras à parte, tava toda uma expectativa disso. Já tava procurando o preço de calibra lá no, não, nem sonhava no eBay Germany. E aí eu rodei em 2 cadeiras no final do curso da engenharia elétrica. E aí eu perdi a oportunidade desse estágio, simplesmente. Não pude fazer. Rodei em hidroelétricas e controle 2, que eram 2 cadeiras assim meio irrelevantes lá. Mas falhei, entendeu? Foi culpa minha. E aí rodei nessas 2 cadeiras, perdi o estágio e não pude fazer. E aí, basicamente, brincadeira à parte, eu pensei, acabou minha vida, o que eu vou fazer? Prometi pra todo mundo que eu ia morar fora. E fiquei com aquilo meio que... Só que ao mesmo tempo, em vez de eu pegar e ficar velando aquilo e virar tipo assim, assumir um fracasso, eu pensei, cara, o que eu vou... Esse produto aqui, de repente pode virar um produto. Peguei aquilo lá embaixo do braço, comecei pra tentar botar em alguns carros, né? E aí foi que começou a virar um produto mesmo, sabe? Mas aí, continuando a história da Race Pro, de 2006, 2005, por aí 5, que a gente... 4, 5, a gente fez a Race Pro. Aí a gente fez a Race Pro 1 FI, que a gente adicionou o controle de ignição, que era basicamente pegar um distribuidor de Gol lá e interceptar o sinal do distribuidor e controlar a ignição, que foi também um avanço grande. 2007, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos com o Kaká Daoud e com o Rodrigo Facchini, para uma corrida da NHRA Sport Compact, que foi a última até NHRA que teve Sport Compact da história. A gente ficou um final de semana inteiro com o pessoal lá do Gary Kubo, o Gary Gardella, o Chris Rado, que eles tinham os trações dianteira, aqueles Cobalt e o Scion, aquele de arrancada, que inclusive o Cobalt hoje é o do Mano, que tá aqui no Brasil, né? De Sério? arrancada. Aquele mesmo carro? Aquele mesmo carro tava lá. Que loucura. E a gente passou, só que eu tinha 22, 23, 24, 20 anos de idade, assim, e a gente tava lá como uns adolescentes, assim, tentando... olhar o que os caras estavam fazendo, e aí eles nos receberam, os tuners lá, o Gary Kubo, que era o tuner do Chris Rado, e o Perry, não me lembro o primeiro nome dele, o Perry, que era o tuner do Gary Gardella, da Red Bull, daquele do carro da Red Bull. E aí a gente ficou o final de semana inteiro com eles olhando os logs, assim, um tinha Motec e outro tinha... Que injeção outro tinha? Fugiu agora. Não me lembro. Haltech. Não, era outra, era coisa mais antiga, era Fast, uma Fast. Eu sei. E aí, eles usavam um controle da MSD, de tração, ou de rotação por tempo, e aí aqui a gente viu aquela vez o controle de rotação por tempo. E daquele controle de rotação por tempo, a gente voltou pro Brasil, fiquei enlouquecido. Cara, a gente tem que fazer isso uma atualização. E a gente fez uma atualização, era bem quando não tinha nem inaugurado o Velopark, para ter uma ideia ainda, isso era 2008. A gente fez uma atualização que teve o controle de rotação por tempo, que foi uma das maiores, na minha opinião, uma das maiores revoluções da arrancada Eu acredito. no Brasil, porque os carros baixaram 1 segundo.